Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 7 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, YouTube, Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa também com imagens ao vivo de hoje, quarta-feira, dia 7 de junho. E daqui a pouco estará disponível em podcast e logo mais na Plena TV, a reprise a partir das 17 horas. Olha, hoje Campos amanhece com um tempo bom, com o céu claro e com sol, e deve ser assim no decorrer de todo o dia de hoje. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, temos uma noite fria de 14 graus, a máxima de hoje deve chegar a 28 graus. Agora aqui no centro de Campos faz 16 graus. Neste programa nós vamos com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vamos conversar com o Felipe Stefan, presidente da OAB Campos, e com a Mariana Lontra Costa, que é a secretária-geral da OAB Campos, já conosco aqui nesta manhã, por videoconferência, e nós vamos falar sobre, dentre vários assuntos, o papel, né, histórico da OAB, né, o papel da OAB na história e também atualmente. Hoje ainda, o pleito dos advogados e o preenchimento de cargo de juiz no Norte Fluminense, ainda em destaque. O governo Lula, Castro e Vladimir e as eleições de 2024 na ótica dos advogados Felipe Stefan, presidente da OAB, e da Mariana Lontra Costa, secretária-geral da OAB. A vocês, muito obrigado pela presença. Só pedir rapidamente para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e aí sim a gente starta essa pauta de hoje. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Você pode baixar o aplicativo agora para acompanhar todos os resultados de exames, histórico, marcar aí atendimento domiciliar e muito mais. Baixe o aplicativo, é gratuito, na lojinha aí do seu smartphone. Laboratório Plínio Bacelar, é o nome do aplicativo. Jornal Folha da Manhã de hoje, impresso nas bancas e também nas casas de todos os assinantes, com manchete principal: partilha dos royalties volta a assombrar e gera reação. Senador diz que STF vai rever liminar que mantém repasses. Julgamento contrário ao Rio de Janeiro seria falência dos municípios. Supremo não confirma a pauta, mas políticos se posicionam. Na capa da Folha ainda, morto, baleados e PM alvo de assaltantes. A violência em Campos. Na RJ 224, PM reage a uma tentativa de assalto e troca tiros com bandidos. Um acaba baleado e o outro preso. A cobertura completa dessa matéria na página 5 do jornal Folha da Manhã. Museu Histórico recebe aulas de teatro de rua, é a arte urbana. São João da Barra registra mais 2 casos de gripe aviária. A audiência do caso Letícia é marcada para 12 de julho. Comércio pode abrir suas portas amanhã, no feriado. Campos vai sediar a etapa do estadual de motocross, isso após 15 anos. Em destaque aqui na capa da Folha ainda, Vladimir vai ter apoio de republicanos para 2024. E transtorno, a interdição da Dr. Felipe Web
para obras de recapeamento asfáltico tem dado um nó no trânsito em diversas ruas e avenidas de Campos e testado a paciência dos motoristas. Ainda na Folha da Manhã, o voo de Ícaro como jornalista e homem são temas aqui, assuntos da página 6 e 7 do jornal Folha da Manhã. Bacelar, Garotinho e PT a vereador em 2024. Ponto final, vem trazendo aí um apanhado geral também de toda a movimentação do tabuleiro político em Campos para as eleições de 2024. São 7h09. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa entrevista de hoje com os nossos convidados. Primeiro, pela ordem alfabética, seria o Felipe, mas eu peço licença ao Felipe. Claro que sempre neste programa, as mulheres em primeiro lugar. Mariana Lontra Costa, bom dia, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui neste programa hoje. Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Felipe, e bom dia aos ouvintes da Folha. Obrigado. Doutor Felipe, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui, mesmo que virtual, mas é importante a gente estar nesta manhã aqui conversando. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Mariana e aos ouvintes do Grupo Folha da Manhã. Fala-se mesmo que virtual, se bem que essa ferramenta é fantástica e não tem nenhum problema e deficiência nenhuma com relação à qualidade para que os nossos ouvintes e telespectadores estejam atentos. É que a gente naturalmente gosta do abraço, do calor humano, então fica aí só o registro, mas sobretudo é muito bom ter a sua presença aqui também. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo sempre a esta bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Mariana, obrigado pela presença, Felipe, obrigado pela presença, bom dia, Beto, aí no estúdio. Retomando a rotina do programa, nosso bom dia especial a duas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornadas, professores, taxistas no trecho aplicativo. Bem, vamos começar, eu vou seguir a ordem do Nogueira, né? Vou fazer a ordem antialfabética, começar por Mariana. Mas a pergunta é extensiva aos dois. Eu sou de um tempo, você já parte do pressuposto que está ficando velho, né? Eu sou de um tempo. Mas eu me lembro que, ainda sobre a ditadura militar, nossa última durou de 64 a 85, quando existia alguma coisa, já naqueles estertores da ditadura, mas um preso político, por exemplo, era muito comum para que o pleito tivesse eco, se chamar participação da OAB. Né? Eu cresci acompanhando o trabalho do meu pai, muito ciente da importância institucional do papel da OAB. Como é que ficou esse papel institucional na transição da ditadura para a democracia e como ele é hoje, Mariana? Então, Aloysio, de fato, eu acredito que o papel institucional da OAB ele é muito importante, ele segue sendo importante e, primordialmente, ele defende, né, as garantias constitucionais, os direitos dos cidadãos, da sociedade como um todo, em especial da classe. Então, eu acho que esse papel segue sendo firme, né, segue exercendo a função dela de forma forte, é uma instituição forte, respeitada e que segue cumprindo o seu papel. Felipe? Eu tenho o mesmo posicionamento da Mariana. Nós estamos passando por uma turbulência política muito grande no Brasil. Nós tivemos recentemente a substituição do presidente do Conselho Federal. Santa Cruz saiu, assumiu um novo presidente. E vejo também que ele tem dado os esforços lá em Brasília, né? Recentemente fez uma reunião com os presidentes das seccionais do Brasil para alinhar o posicionamento da instituição.
Mas eu entendo também, como a Mariana falou, a advocacia constrói o direito nesse país, ajuda a construir, digamos assim. Os advogados são a frente de batalha. Todos os dias, os advogados saem para trabalhar e estão defendendo a cidadania, os direitos humanos, a dignidade, a democracia. E a OAB ela é essa instituição que não só também ampara esse debate, mas também ela, através das comissões de prerrogativa, ela dá aos advogados o suporte necessário para esse desiderato. Esse papel da OAB nas comissões, ele é bem capilarizado, né? Ramificado, capilarizado. Só para citar um caso, citei um caso do passado, lá nos anos 80, primeira metade dos anos 80, vou citar um caso mais recente. Durante a pandemia, eu acho que foi antes, inclusive, da eleição da OAB, mas eu falo que a OAB é instituição, não falo OAB é campo de instituição, não OAB sobre uma presidência ou sobre outra. Teve uma manifestação de estudantes no centro de Campos, no Pelourinho, que foi dispersa com uso de força excessiva pela Polícia Militar. Isso foi na pandemia, isso foi em 2020. 2019, 2020. Foi 2020. E aí aquilo gerou uma repercussão, porque hoje em dia tudo é gravado, né? Vídeo, foram feitos vídeos da ação da PM, que foi realmente uma força excessiva, eram poucos estudantes, alegando que estava impedido o direito de manifestação ou de aglomeração por conta da pandemia. E a OAB, naquele momento de Campos, teve uma postura muito forte, né? Inclusive, era 2020 mesmo, porque era a reboca daquela Black Lives Matter, que teve nos Estados Unidos na eleição presidencial, né, daquele ano nos Estados Unidos, onde Biden acabaria derrotando Trump. E houve, só a partir da manifestação da OAB foi possível ter uma manifestação no final de semana seguinte, sem que nenhum problema houvesse. Então, estou citando esse caso presente, porque eu registrei isso e vi que ali, eu conversei com vários manifestantes e entidades que participaram, eles só se sentiram seguros a sair à rua de novo após a intervenção da OAB. Você lembra desse caso, Felipe? Você quer comentar? Não me lembro. Acho que foi no meio da pandemia. Foi. Eu estava muito envolvido lá também, eu estava lá em São João da Barra, no governo, envolvido com as atribuições, eu não me recordo. Mas esse papel da OAB institucional? Eu, enquanto presidente também, nós enfrentamos no passado, né, como recente, episódios como esse. Eu me lembro que lá atrás houve um movimento na Casa de Custódia e no presídio, isso já há muitos anos, de uma iniciando um movimento, né, de um movimento interno contrário a algumas determinações na época da diretoria. E eu lembro que eles ligaram para a ordem e queriam falar com a diretoria, e nós entramos nesse problema. Início de uma rebelião, só que o melhor juízo tem mais de 10 anos. E eu acionei a Comissão de Direitos Humanos, que era o presidente era Luiz Celso, e as tratativas para que não houvesse essa rebelião foi, de certa forma, conduzida pela OAB junto às autoridades locais, né? Recentemente, ano passado, o site do Tribunal de Justiça apresentou intercorrências durante o mês, e a ordem, junto com toda a diretoria do Rio e os presidentes de subseção do Estado também, foram ao tribunal e fizemos um movimento para o retorno do bom funcionamento do sistema informatizado. E realmente, tanto um movimento quanto o outro, graças a Deus, restaram frutíferos. E eu acho que é muita força da própria advocacia, sabe, Luizinho? Porque o advogado está em todas as vertentes, ao mesmo tempo que ele defende o empresário, ele defende o trabalhador. Então, ele defende o meio ambiente, ele defende a inclusão, ele defende o respeito, ele defende o consumidor.
Então, eu vejo na advocacia um porta-voz da sociedade. Eu acho que isso, quando a advocacia consegue estar presente, se manifestar, ela tem o respeito da sociedade. Eu vejo dessa maneira. Só para dar mais dados, como foi o que eu disse à época, essa manifestação onde houve repressão da PM era um protesto antirracista, como eu disse ao eco da Black Lives Matter, após a morte de um negro nos Estados Unidos, que tomou conta do mundo, de um desempregado morto pela polícia, um policial branco, foi em 15 de junho de 2020. E aí, no final daquele mês, houve uma manifestação maior também, a reboque do Black Lives Matter, e ela só foi possível após a manifestação da OAB, garantindo a legalidade daquela reunião e pedindo que nenhum ato de acesso fosse cometido. No dia 15, eram 15 estudantes que foram reprimidos com spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Só para revivar o caso. Você se lembra desse caso, Mariana? O caso dos Estados Unidos, sim, mas o episódio que aconteceu aqui em Campos também não me recordo, não. Foi um caso que ganhou uma repercussão, uma repercussão internacional, e vários outros movimentos vieram a partir daí, mas aqui em Campos eu também não me recordo dessa... Dos Estados Unidos eu me lembro, de Campos eu não me lembro também. Por coincidência, nesse período eu estava com Covid, eu estava até em casa reservado. Eu me lembro disso, que eu comecei dia 12 de junho de 2020. Não, eu pergunto porque eu acompanhei esses dois casos de perto e vi que o quanto a intervenção da OAB, no caso foi a Comissão de Direitos Humanos, foi importante. Como essa atuação mais cidadã da OAB, para além da categoria, ela se espraia através das comissões hoje no OAB Campos? Foi até bom você tocar nesse assunto, né? Nós temos hoje inúmeras comissões, a Comissão de Direitos Humanos, inclusive, que é presidida por Luiz Celso, que já trabalhou comigo no passado, tem feito um trabalho muito importante no sentido de estar atento a essas demandas da sociedade, conversar. Ele tem lá uma equipe de trabalho muito boa, né? E você pode depois fazer até entrevista com o Luiz Celso. Ele tem ouvido determinados segmentos da sociedade e interagido junto às autoridades correlatas para resolver essas demandas. Mas não é só a Comissão de Direitos Humanos que tem feito um trabalho de interação social. Ontem, a Comissão de Defesa do Consumidor esteve lá no centro da cidade com cartilhas, distribuindo folders informativos sobre os direitos do consumidor, principalmente agora às vésperas do Dia dos Namorados. Fizemos recentemente, na Casa do Advogado, um seminário sobre meio ambiente, em parceria com a UCAM e a Prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, onde, num evento plural, onde existiam ali advogados, estudantes, ambientalistas, nós discutimos planejamento urbano, plano diretor, participação popular, saneamento básico, ocupação urbana e proteção do ecossistema. E dentro desse evento, com a participação de várias pessoas, né, correlatas à área, foram defendidas teses de mestrado de alunos da UCAM, inclusive com uma palestra do secretário municipal de mobilidade urbana. Posteriormente, nós fizemos um outro evento em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. E aí também estiveram presentes advogados, estudantes e outras pessoas ligadas à área de trabalho, sindicatos, associação de moradores, onde se discutia meio ambiente de trabalho, né? Violência no trabalho, assédio e discriminação, realidade, teletrabalho como uma realidade pós-pandêmica, e é onde hoje há, pós-pandemia, toda uma preocupação com a qualidade de vida do trabalhador, né? E a saúde mental do trabalhador. E logo em seguida nós fizemos uma palestra com o juiz federal, Dr. Paulo, da 4ª Vara Federal, sobre a revisão da vida toda, que é um tema muito atual, e é um tema que ele vai de encontro
a não só a advocacia, mas a sociedade, e discutir esse tema dentro da ordem, junto com membros do Judiciário, do Ministério Público, como foi o caso, com a presença de pessoas que não são necessariamente advogados, mas pessoas da sociedade civil que querem obter conhecimento. Isso é uma forma que a OAB tem de incluir, né, a sociedade, dividir o conhecimento e poder avançar em políticas públicas. Então, são várias comissões que transitam nessa seara. Eu poderia citar inúmeras outras aqui, mas estou citando as que recentemente tiveram essa participação. Vou pedir, então, antes do Sica Nogueira que fazer uma pergunta do grupo, antes de, não para citar todas, mas que Mariana cite mais, possa citar mais algumas e destacar a importância desse trabalho da OAB para além da categoria, através das comissões. Destacar também o trabalho que vem sendo feito pela OAB Vai à Escola, que é presidida pelo Leonardo. Eles têm feito um trabalho brilhante, eles visitam as escolas, fazem palestras informativas, conscientizando os alunos. Fizeram recentemente também uma parceria com a escola e com a Câmara de Vereadores, onde eles estão fazendo uma campanha para arrecadação de livros para montar bibliotecas em algumas escolas. Então, é um projeto bem bacana. E também a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, que também tem sido super atuante, tem feito um trabalho excelente, em especial nessa última ocasião, onde houve problemas com relação às violências nas escolas e que houve grande preocupação com relação ao que poderia acontecer. Eles atuaram junto aos órgãos competentes e também puderam atuar ali em defesa da sociedade e prestando o suporte e representando a OAB. Pegando um gancho na Mariana também, Luizinho, esse trabalho aí com relação a esse episódio das escolas foi um trabalho da Comissão da Infância e Adolescência, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Segurança Pública. Está faltando alguma comissão, Mariana? Não. Comissão de Direitos Humanos, OAB. Comissão de Direitos Humanos, OAB vai falar, Infância, Adolescência e Segurança Pública. Eles se reuniram, né, e nós temos aí a Comissão de Segurança Pública, que é presidida por um policial militar reformado, que hoje é advogado, já tem tempo, e fizeram em conjunto um trabalho junto à Secretaria de Educação, aos diretores de escola, rodando e conversando e, de certa forma, sendo partícipe desse movimento em defesa da segurança escolar. Eu acho que Mariana podia também citar a participação também da OAB Mulher no Conselho Municipal da Mulher. Sim, a OAB Mulher, eu lembrei também da ação humanitária, da Comissão da Ação Humanitária, muitas comissões, e aí, às vezes, acaba fugindo, mas a OAB Mulher também tem vários eventos, ela tem sido ativa e participado, tem, obviamente, na cadeira no Conselho Municipal da Mulher, e tem feito várias programações também, sempre com o objetivo, né, de conscientizar e de levar à população mais informações. E eu lembrei também da Comissão da Ação Humanitária, que na ocasião daquele problema que houve em Petrópolis, da enchente, também fizeram arrecadação aqui em Campos e levaram para Petrópolis e conseguiram fazer um trabalho muito bonito e ajudar a população de lá. Foi por meio dessa comissão. Então, logo a gente chegou também, Luizinho, no início do ano passado, houve também, não chegou a ter uma enchente, mas houve um grande volume de água que comprometeu, de certa maneira, algumas regiões mais carentes, todos os municípios da região. E aí eu quero fazer um adendo, que a subseção nossa compreende Campos, São João da Barra, São Francisco, Cardoso e Talva, né? E essa comissão de ação humanitária foi logo criada e ela arrecadou quilos e quilos de alimentos e águas e roupas e distribuiu e fez um trabalho de apoio às secretarias municipais de ação social na distribuição de kits de cestas básicas. Eu acredito que foi em Cardoso, São João da Barra e Campos, junto a comunidades carentes.
Então, é uma comissão também que tem interagido muito com a sociedade. Eu acho que agora ela começa, inclusive, a campanha do agasalho, em parceria com a CAAS, que é a Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro. É bom, e como a Luiz disse, é extra categoria, né? Vai além da... A interação que as comissões, eu dou muita autonomia para eles possam, até porque eles são advogados, né? E têm o conhecimento e a autonomia suficiente, e são bons profissionais, e são pessoas que gozam do nosso respeito e admiração. Bom, doutora Mariana e doutor Felipe, tem aqui no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, a pergunta do Marcos Barcelos, que, entre outras atividades, ele é blogueiro, tem seu blog também hospedado aqui no portal folha1.com.br, e ele diz aqui, a pergunta dele é a pergunta do milhão, e de milhares e milhares de brasileiros que utilizam a justiça. Como a OAB poderia fazer para agilizar os processos que muitas das vezes as pessoas morrem sem ter uma solução? Pois levei 9 anos, isso ele narrando, para ter audiência e 1 ano para ter a sentença e julgado e os embargos também, tudo finalizado. Quer dizer, praticamente 10 anos. Como é que a OAB pode e já faz no sentido de dar celeridade a essa questão da justiça? Acho que a doutora Mariana, Luiz, me ajuda aí, por favor, pela ordem agora. Vamos lá. A morosidade da justiça é um problema crônico, né? Isso realmente seria, se nós tivéssemos essa solução, nós advogados estaríamos com grande parte dos nossos problemas resolvidos. São a situação pontual, né, que ele falou, é muito difícil a gente conseguir opinar por que demorou 9 anos, porque situações pontuais, às vezes, existem questões técnicas, por exemplo, como, enfim, demorar para citar o réu para que o processo inicie. Não sei se é o caso, eu estou apenas exemplificando para explicar da dificuldade de conseguir pontuar uma situação específica. Mas com relação ao papel da OAB como um todo, o que a gente faz, o que a gente tenta fazer, é o que a própria diretoria da subseção aqui em Campos tem tentado, buscar servidores, buscar preencher o quadro de magistrados, e para que assim, né, com o quadro formado, com os profissionais ali para executar o trabalho que precisa ser feito, tentar amenizar essa situação. Então, a OAB vem tentando de diversas formas, e aí a gente também, acho que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas sobre o quadro dos juízes e o pedido constante de servidores, mas essa é a grande luta da advocacia, a luta contra a morosidade do judiciário, porque da mesma forma que isso atrapalha, impacta diretamente na vida do jurisdicionado, nós também, quanto advogados, a gente fica prejudicado em todos os sentidos com essa morosidade. Eu faço minhas palavras da Mariana, muitas vezes são questões pontuais, é óbvio que a morosidade é muito ruim e ninguém mais fica, de certa forma, chateado com a morosidade do que o advogado, né? A gente quer dar uma prestação jurisdicional o quanto mais rápido, melhor. Porque, como porta-voz da sociedade, a gente, quando recebe o cliente no nosso escritório, a gente consegue captar o anseio, a angústia, o sofrimento da pessoa por ter o seu direito violado. Então, a gente se empenha o máximo para poder entregar o direito dela. E muitas vezes são questões pontuais, por exemplo, uma citação, às vezes o réu ele está em um local incerto, não sabendo, e você tem que esgotar o previsto no Código de Processo para poder o processo amanhã não ser anulado. Mas se você atropela o procedimento, você corre o risco de ter o processo anulado e ele voltar a estaca zero. Mas a gente percebe que, pelas reuniões que a gente tem feito constantemente, que acho que o gargalo principal hoje da morosidade está no TJ, porque o TRF, a gente vê que anda bem, a Justiça Federal está andando bem, quase não se tem reclamações desse tipo na Justiça Federal.
A Justiça do Trabalho, pós-pandemia, realmente ela estava um pouco morosa, mas eu já percebi que ela já conseguiu imprimir um ritmo bom, né? E acho que o trabalho que a OAB tem feito nesse sentido, como Mariana falou, e Campos vivenciou um momento muito ruim, com falta de juízes na comarca com relação ao Tribunal de Justiça. Nós tínhamos inúmeras varas sem juiz titular há muitos anos. E isso, de certa forma, amplia a morosidade, né? Então, esse trabalho que a gente já começou, desde que assumimos, foi visando ter juízes para que os processos possam ter, como diz a emenda constitucional, sua razoável duração. Não podemos dizer célere, porque a burocracia, não é nem a burocracia, a necessidade de devido processo legal de observância das regras impõe algumas questões de ordem processual que têm que ser seguidas. Mas o anseio pela razoável duração do processo é principalmente da advocacia, não tenho dúvida disso. E também tem a questão eletrônica. Desculpa, a questão eletrônica, né? Digital, já houve um avanço muito grande aí, né? Vamos falar. Hoje a gente está em outra frente de batalha, Cláudio, que é a luta por mais servidores na comarca. Eu falo do TJ, né? Certo. Nós vamos entrar nessa pauta aí no próximo bloco, inclusive com a questão do cargo de juiz. São 7h35. Vou pedir licença aos senhores, né? A senhora, madame, rapidamente também, Mariana, para a gente fazer só um intervalo comercial rápido. Na sequência a gente volta e aí falando mais sobre essa questão de preenchimento de vaga de juízes para o cargo aqui em Campos, né, o preenchimento desse cargo, e de outros assuntos também, como pleitos dos advogados. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos em instantes. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limporte por todo o apoio oferecido, além de uma entrega completa da documentação exigida por nós. Isso nos dá muita tranquilidade. Nessas horas, experiência conta muito. E a Limporte está no mercado há mais de 20 anos. Então foi uma